Guilherme Peixoto, você tem uma pergunta para o ministro sobre o projeto alternativo do regime de recuperação fiscal. É isso mesmo, Eustáquio. Bom dia a você. Bom dia também, Aline. Bom dia, ministro. E bom dia quem nos acompanha, nos assiste. 160 bilhões de reais, ministro. Esse é mais ou menos o tamanho da dívida de Minas Gerais com o governo federal. Lá na Assembleia Legislativa, o governador Romeu Zema tenta fazer passar o regime de recuperação fiscal para renegociar esse valor. O senhor e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, têm encampado uma proposta alternativa, detalhada na semana passada, com base na federalização de estatais, no uso de alguns créditos judiciais que Minas teria a receber e também num programa de refinanciamento de um eventual valor que sobrar depois de aplicadas essas duas outras medidas. Queria que o senhor detalhasse ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, as bases desse plano e também nos contasse como é que está o diálogo com o presidente Lula. Primeiro, Guilherme, é importante destacar que eu vim há mais de um ano alertando para o caminho de colapso financeiro que o Estado andava e, na minha opinião, fazia muito mal o governador Zema de não dialogar com o governo federal, muito pelo contrário, de ter saído do palanque reeleito governador de Minas e já ter entrado no outro palanque de candidato a presidente da República. Nada contra isso, é legítimo, mas eu entendia que isso fazia muito mal a Minas Gerais. O fato é que Minas chegou com as suas contas públicas agora no final do primeiro ano do seu segundo mandato colapsada. As contas estão colapsadas, o trem está descarrilhado. É importante a gente fazer um diagnóstico. O governo anterior, o governo do Fernando Pimentel, governou devendo no varejo. Ele ficou devendo os prefeitos municipais, ficou devendo fornecedores. As contas públicas de Minas naquele momento não eram nada positivas. Mas no final da gestão do Pimentel, ele conseguiu uma liminar. Essa liminar fez com que o governo Zema, que foi eleito depois do Pimentel, recebesse o Estado e ampliasse essa dívida em 50 bilhões de reais. O que me indigna muito é porque ele tinha um governo federal alinhado com ele. Era o governo Bolsonaro e o governo Zema aqui. Era natural, se ele fosse um gestor responsável, que ele fosse o presidente Bolsonaro e criasse, ou estendesse essa dívida, ou criasse um mecanismo, no mínimo, de amortização dessa dívida. Não, mas estava cômodo para ele. Ficou os 50 bilhões, estava cômodo para ele, mas não para os mineiros, porque nós não conhecemos nenhuma realização de grande porte em Minas Gerais, a não ser o discurso de ter colocado a conta do funcionalismo público em dia. O funcionário público realmente recebe em dia hoje em Minas Gerais, mas às custas de um Estado que deve 160 bilhões de reais para a União. 50%, Eustáquio, mais acima do seu faturamento bruto anual. Ou seja, o Estado está com as contas públicas colapsadas. Esse é um fato, nós temos que reconhecer. Faltou gestão, faltou eficiência, faltou responsabilidade, mas agora o que nos resta é solucionar o problema. Então, eu, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, todos sensibilizados com essa questão. Eu vinha destacando também que o presidente do Congresso Nacional e o governador Zema errava em não reconhecer que é um grande líder, que pode liderar esse processo com maestria, que tem conteúdo, que tem espírito público, e agora está aí liderando esse processo. Eu estive com ele junto ao presidente Lula, que demonstrou extrema preocupação, mas muita sensibilidade para poder ajudar num modelo alternativo. E nós temos aqui algumas premissas que eu queria deixar assim muito claras, que o presidente Lula colocou junto com o presidente Pacheco desde o primeiro momento. Primeiro, não é que essa solução seja uma solução para o Estado de Minas Gerais, não a solução para o governo. A adesão dos estados, e aqui eu quero citar o exemplo do Rio de Janeiro, que fez a adesão ao regime de recuperação fiscal e está com as contas completamente colapsadas pouco tempo depois. O regime de recuperação fiscal, ele resolve muito mais um problema do governo atual do que um problema das mineiras e mineiros, um problema definitivo do Estado. Então, é uma premissa de que a gente faça um acordo que resolva definitivamente a dívida do Estado, e esse acordo é possível. Até porque, na proposta enviada à Assembleia Legislativa, o governador, além de pedir autorização para fazer a adesão, ele pede uma autorização para vender as empresas públicas mineiras. CEMIG,
Codemig e a Copasa. O que o governo federal propõe? Que é uma outra premissa. Que a gente não privatize essas empresas que são, na nossa visão, empresas estratégicas para Minas Gerais, e nós aceitamos federalizar essas empresas para que os servidores dessas empresas hoje continuem no mesmo regime que tem. Estamos estudando todos os créditos tributários mineiros que são possíveis de ser aproveitados, e aí nós vamos levar o presidente Lula. Eu e o presidente Rodrigo encontrar com o presidente Lula no mais tardar amanhã, já pela terceira vez, para discutir esse assunto. Vamos levar uma proposta de federalização dessas empresas, de resolver o problema definitivo do Estado. Nós queremos um entendimento de que, pagando 50% da dívida, os outros 50% restantes haja um desconto, no modelo que há com a iniciativa privada hoje do Refis, e o restante seja parcelado em alguns anos. E a outra e fundamental premissa é a preservação do servidor público. O governador acabou de receber 300% de aumento no seu salário por proposta do próprio executivo que enviou ao legislativo. É completamente incoerente e até mesmo irresponsável querer comprometer a qualidade dos serviços públicos, da saúde, da educação, da segurança, julgando essa conta que foi aumentada em quase 1/3 nos últimos 5 anos na conta do servidor público. O servidor público, pai e mãe de família, que precisa de criar os seus filhos com suor e com a dignidade do seu trabalho. Eu estou muito otimista, acho que nós temos um governo federal extremamente sensibilizado em resolver o problema de Minas e de outros estados. É claro que isso passa por uma série de adequações jurídicas, uma série de adequações, inclusive legislativas, mas como tanto o presidente Arthur quanto o presidente Rodrigo são homens públicos muito sensíveis à questão dos estados, sabem que é nos estados e no município que a vida das pessoas acontece. Eu tenho absoluta convicção que nós vamos chegar a bom termo e o regime de recuperação fiscal não é o melhor caminho. Eu vejo o constrangimento dos deputados estaduais. Eu estive com vários líderes semana passada em Brasília. Os deputados estaduais estão completamente constrangidos, porque eles estão julgando uma conta muito pesada, que penaliza fortemente os servidores públicos estaduais de forma muito injusta nas costas do servidor. Então, eu acho que nós vamos achar uma solução e eu quero participar disso muito ativamente. Falei com o vice-governador esse final de semana. Essa semana nós vamos trabalhar intensivamente para trazer uma solução definitiva para Minas Gerais.